Boa noite. No âmbito da Gala Desportiva Templária, temos o grato prazer de ter aqui connosco o Ricardo Cardoso, presidente do Sporting Clube de Tomar. Boa noite, Ricardo. É um pós-matches. Ontem terminou a época 2024-2025, vamos agora com mais calma, com mais tranquilidade, perceber o que é que aconteceu na época que findou ontem. As expectativas, obviamente, e temos falado sobre isso, eram bastante altas em relação àquilo que foi a época 2023-2024. Conta-nos um pouco do que foi esta época, um pouco mais complicada do que aquilo, obviamente, era expectável. Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite, e o Sporting Tomar agradece a possibilidade de estar aqui hoje convosco, e passando concretamente à pergunta, sim, depois de uma época em termos de campeonato de placar muito boa, não é? A melhor de sempre da história do clube, portanto, as expectativas, obviamente, acredito que para agentes de Tomar, para o grupo, fossem elevadas. E por vezes essas expectativas são inimigas daquilo que é o propósito desta presente época que findou ontem. Eu acho que pusemos realmente as expectativas muito altas, não nós, direção, porque as épocas sucedem-se e são todas diferentes. Temos consciência que uma época como a anterior não era fácil de repetir, e talvez por aí se possa começar a explicar um início de campeonato muito nervoso, muito ansioso. Desculpa, Ricardo, esse início de campeonato, voltando um pouco atrás, no verão passado, há também ali uma nuance diferente daquilo que tem sido as épocas normais em termos de pré-época. O treinador Nuno Lopes estava ao serviço da equipa francesa no Mundial em Itália, ou seja, a equipa também ficou um pouco órfã numa altura crucial, que é o início da época. Isso também pode levar a que a equipa não estivesse, em termos sobretudo psicológicos, não em termos físicos, em termos técnicos, porque a equipa praticamente tinha perdido apenas o Tato Ferruccio, veio apenas o Remy Herman, portanto apenas uma alteração. Isso pode também ter mexido em termos daquilo que é o jogador em si, não ter o seu líder, o seu timoneiro no início da época. Sim, eu penso que são fatores que hoje temos consciência que podem também ter pesado nesse início da época. Portanto, nós começamos uma época com vários jogadores fora, nomeadamente o treinador, depois 2 jogadores ao serviço da seleção de Angola. Mas o André Centeno e o Remy, não é? O André Centeno e o Neto, e o Remy ao serviço da seleção francesa. E ainda tivemos um início de época com o Lucas em estágios da seleção portuguesa. Ou seja, começámos a época com um grupo de 6 atletas, onde envolvemos os nossos atletas da formação, júniores e juvenis, e obviamente que não é a mesma coisa. Portanto, o trabalho foi feito, foi preparado, mas não é igual, obviamente. São contingências da condição dos atletas que representam as suas seleções. E que o Sporting Tomar, obviamente, não estava habituado, não é, Ricardo? Sim, obviamente que não estávamos habituados, mas acredito que basicamente metade do plantel fora no início da época e chegarem e entrarem basicamente em competição, que também não nos trouxe grandes vantagens, portanto, em termos de pré-época. Tentar explicar os resultados só por aí penso que é diminuto, porque o grupo conhecia-se todo, mas obviamente a pré-época foi lesada por essas ausências,
E as expectativas, eu acho que as expectativas também tiveram um peso grande. As expectativas dos tomarenses, as expectativas dos próprios atletas, do grupo, se calhar não conseguiram lidar com essa. Mas, Ricardo, no início do campeonato, sobretudo o que era habitual era o Sporting Tomar conseguir com equipas que podemos dizer são ao seu nível, equipas que subiram de divisão, falo por exemplo da Sejoanense, normalmente a equipa do Sporting de Tomar não tinha problemas, superiorizava-se nesses confrontos. Este ano as coisas não foram bem assim, houve mais dificuldades sobretudo, e tendo atenção agora mais a frio aquilo que aconteceu, a equipa teve muitas dificuldades com aquelas equipas chamadas ditas mais pequenas. Tirando a equipa do Muros, foi um campeonato também complicado e diferente do que era habitual. Sim, eu penso que o campeonato foi muito mais equilibrado do que noutros anos. Portanto, as equipas em termos de valia estão muito mais próximas umas das outras, foram acontecendo surpresas todos os fins de semana. Ainda ontem, falando, porque calhou agora em conversa, a própria Sanjoanense ganha ao Sporting. O ambiente na Sanjoanense é um ambiente difícil, é um ambiente ímpar no nosso campeonato. Portanto, eu penso que a competitividade do campeonato foi muito boa, os resultados foram sempre muito próximos. Isso é fruto do investimento que alguns clubes fizeram, nomeadamente a Sanjoanense, nomeadamente o Pacense, portanto, e com outro tipo já de orçamentos, e nós continuamos a ter que ser muito realistas relativamente àquilo que é o nosso contexto. O Sporting Clube Tomar, oferecemos realmente um projeto que difere dos outros, porque tentamos ser profissionais, e isso tem tido um peso significativo nos nossos resultados, e as pessoas, os atletas, identificam-se com isso e querem vir para Tomar, muito assente no projeto. É aliciante a forma como o Sporting de Tomar aborda os atletas. Eles gostam de ser profissionais, portanto, os atletas gostam. Ou seja, aquela mudança que há 4, 5 anos ou mais, já não me recordo concretamente a mudança que houve, do amadorismo para a parte profissional, também é um aliciante para os atletas virem para Tomar. Não tenho dúvida nenhuma, portanto, não é pelo dinheiro que nós nos conseguimos mover, é pelo projeto e pela cidade e pelo entusiasmo, pela modalidade, existe, não é? E também pelo treinador, que é uma grande referência nacional, portanto não há dúvida nenhuma, e é por aí que eles querem vir para cá, mas não podemos obviamente perder a nossa identidade. Este grupo é construído em base dos jogadores de Tomar e da nossa zona, tanto é que para o ano vamos ter uma equipa ainda mais enraizada na... É isso que eu também queria falar, mas vamos falar um pouco mais à frente nesse capítulo. Agora, em termos daquilo que foi a planificação também do plantel, na época passada sai o Tato Verrucci e vem o Remy Herman. O que nós também, obviamente, ansiávamos e esperávamos é que o próprio Gonçalo Neto fez uma época aquém daquilo que era expectável, marcou muitos golos há 2 anos atrás. Não foi o Gonçalo Neto, obviamente por razões que toda a gente desconhece, portanto é o fator desportivo também em si, mas também fez falta, tanto o Gonçalo Neto e o Tato Verrucci, que há 2 anos fizeram a diferença em termos de goleadores. Este ano a equipa estava mais compacta, não havia aquele jogador fora da caixa, como se costuma dizer, tirando obviamente o Lucas Honório. Fez falta também um jogador um pouco mais irreverente ao género daquilo que era o Tato Verrucci. Nós poderemos dizer é que faz falta, ou fez falta, um jogador que seja mais o assíduo na marcação de golos, que tenha características de faturar com facilidade. Portanto, nós não temos esse matador, como outros não têm. O hóquei também está diferente, está diferente, e já não são muitos esses tipos de jogadores, mas depois também se pede a esses tipos de jogadores
consigam fazer outras coisas que muitas vezes também não estão preparados para fazer. E é difícil encontrar esses jogadores. E normalmente são jogadores que saem um bocado fora do contexto orçamental dos clubes. O Tato marcou aqui 2 épocas por ser um goleador, tinha outras coisas menos boas. Eu tinha expectativas que o Lucas e o Neto pudessem oferecer mais em termos de golos. Eles também têm características muito próprias, o grupo tem um estilo de jogo muito próprio. Às vezes não encaixam como nós queremos, ou focam-se muito numas coisas e são menos grupais a jogar, e a equipa identifica-se. Joga um pouco mais na base do individual, portanto, jogadores mais focados, mais diretos, mais verticais, não é? Ricardo, há uma altura da época em que a equipa está numa classificação complicada, fora daquilo que era, obviamente, as expectativas sobretudo da direção, do corpo técnico, dos jogadores. Isso deu problemas, portanto, houve um toque a reunir, vocês tiveram a percepção que as coisas não estavam no bom caminho nessa altura? Sim, obviamente. Sentimos que as dificuldades estavam a crescer, portanto, nunca acreditámos nem direção. Alguma vez tu pensaste que era possível este ano a equipa baixar ao escalão secundário? Não, absolutamente nada, portanto, acreditei sempre que íamos escolher mais à frente, acreditava que a equipa também ia subir porque ainda não tinha mostrado o rendimento físico que tinha mostrado outros anos, tinha confiança no trabalho, mas obviamente tivemos alguns sinais de alerta que motivou algumas reuniões com o grupo, acima de tudo para lhes dar a confiança que eles precisavam e acreditarem no trabalho e que confiávamos plenamente deles, não mais que isso. O objetivo era acima de tudo injetar-lhes confiança. Por meio tivemos que ir falando com os jogadores para a época seguinte, nunca se falou com os jogadores por forma a apresentar 2 cenários, portanto tentámos sempre transmitir confiança que íamos lá chegar e... Confiança no projeto, não é? E chegamos. Há uma altura também que o Pedro Martins está lesionado, faz muita falta, um jogador com o carisma do capitão. É uma fase complicada, obviamente. Depois a equipa consegue dar a volta, consegue segurar-se, consegue agarrar a força nesse objetivo, e depois o foco e o objetivo número 1 seria os playoffs, que foi conseguido mesmo na última jornada. Era esse, ao fim e ao cabo, também o objetivo para esta época? Sim, o objetivo traçado com a equipa era entrar dentro do leque dos 8 primeiros, que nos desse acesso ao play-off, e pensando também na época 25-26, que nos desse lugar a disputar a Elite Cup e que também nos desse projeção a nível da continuidade da Europa. É verdade que o Pedro teve algum tempo fora. É uma fase também muito complicada. É aí que a equipa fica um pouco sem confiança, podemos dizer. Sim, o Pedro tem uma forma de estar... Aquele carisma que o Ivo lhe transmitiu também, não é? Sim, e é muito organizado, organiza muito a equipa dentro de campo. A equipa... É a verdadeira extensão do treinador lá dentro, sim, não é? É o braço direito do treinador, e foi uma época complicada para o Pedro e obviamente nos fez falta num plantel curto. Todos fazem falta, mas foi muito mais que o Pedro. Houve muitos jogadores com lesões esta época, muitos treinos, mais de metade dos treinos foram sempre beliscados por lesões, sempre complicadas, semanas difíceis, a recorrer a atletas sub-19 e sub-17, depois treinamos de manhã. Realmente não foi uma época fácil, mas o regresso do Pedro, a responsabilização da equipa, a vontade da equipa foi-nos permitindo perceber que íamos para
para o sítio certo. Diz-me uma coisa, Ricardo, nessa altura estamos no final do ano de 2024. Confirmas que houve abordagens ao Pedro Martins para viajar para a Oliveirense? Sim, portanto, fui confrontado com essa situação. Portanto, o Pedro Martins foi convidado via agentes desportivos que foram introduzidos no hóquei, na possibilidade de poder ir para a Oliveirense. Penso que do ponto de vista da Oliveirense não houve qualquer tipo de contacto com o Pedro. Mas pouco estranho. O Pedro Martins seria durante esta época ainda ou no futuro? Não, esta época mesmo. Portanto, mas é na altura em que ele está lesionado que isso acontece. É numa altura em que ele até é submetido a uma microcirurgiazinha que infelizmente não conseguiu debelar o problema. Ele vai ser operado amanhã. Portanto, se a gente tivesse que jogar em Lisboa no fim de semana, já não contaríamos com o Pedro. Mas essa abordagem que tu estás a dizer de agentes não diretamente para o Oliveirense é comum nesta altura no hóquei em patins? Sim, pode acontecer. Os agentes são os principais interessados, porque ao fim e ao cabo o que querem é fazer mexer jogadores de clube para clube, porque depois vão-lhes buscar uma percentagem sobre os seus vencimentos, os seus contratos, os seus subsídios. Não era vulgar no hóquei, mas já há alguns. Mas o clube e eu pessoalmente fui abordado para o Oliveirense por diretores. Eu percebi o que é que que prejuízo ia ter com a saída do Pedro, não só desportivo, mas financeiro. Só para perceberem, ainda tentámos enquadrar alguns jogadores nessa altura, de outros clubes, e as exigências dos clubes passavam sempre por indenizações na ordem dos 20 e tal, 30 mil euros. Nós tivemos, e já vamos abordar também a situação da Final Four em Igualada, aquele jogador do Leida que eu também não conhecia em termos de qualidade, foi também uma das hipóteses para comatar essa eventual saída do Pedro Martins. Sim, e poderia ser também uma hipótese para esta época. Há algum tempo que acompanhávamos o percurso do Nuno Paiva. Tu já conheces o Nuno Paiva, portanto, sim, ele tem formação no Futebol Clube do Porto, não é? Sim, portanto, sim. Mas é um jogador que depois se transfigura em termos de qualidade no estrangeiro, não é? Sim, é um belíssimo jogador. O nosso treinador andava a acompanhá-lo nessa altura e podia ser uma possibilidade, mas percebemos que os clubes não abriam mão dos seus jogadores, porque os clubes têm que desvincular os jogadores para esse mercado de transferências do início de janeiro. E ninguém vai desvincular os jogadores nessa altura e podem pedir aos outros clubes aquilo que entenderem. Portanto, não há tetos em termos daquilo que são as transferências no hóquei patins, é isso, Ricardo? Não tem a ver com os ordenados, portanto é neste caso, a meio de uma época, não. Okay. Neste caso, a meio de uma época, não, porque há sempre um papel desvinculativo. Portanto, o clube só passa esse papel se quiser, pode pedir aquilo que quiser, 1 milhão, 100 mil, 10 mil, portanto, porque ao fim e ao cabo, esse é o valor que eles estão a cobrar para pôr o carimbo para ele se poder transferir, e não é um mercado fácil nessa altura. Muitas vezes tem a ver com sucesso ou insucesso de jogadores, ou estar bem ou estar mal. E percebi claramente que não conseguia ir reforçar o plantel nessa altura. Portanto, o Nuno Paiva nessa altura é uma carta fora do baralho, automaticamente. Foi logo. O Pedro, o clube, fez as suas exigências, ainda pensámos, facilitando a vida ao Pedro e buscar Seria, como todos nós na vida, há sempre uma ambição e obviamente o Pedro com 30 anos seria também a hipótese de jogar num dos grandes em Portugal. O Pedro de alguma forma percebeu o papel do Sporting Tomar nessa altura? Sim, fomos sempre frontais, sem problema, como tratamos os problemas todos os dias, na base da verdade e da honestidade. E eu disse-lhe que ele só ia se Oliveirense cobrisse aquilo que o clube exigia, e penso que era um valor que estava plenamente ao alcance da Oliveirense, porque nessa altura pensámos em ir buscar um jogador à Argentina, que também tínhamos debaixo de olho, até que os timings foram perdendo e o Oliveirense
desinteressou-se da situação, não quis. Ao que tudo indica, a Oliveirense vai buscar também um jogador argentino para a próxima época, não é? Não sei quem é que eles vão buscar, sei que vão buscar o Galbas ou o Bassano, que é espanhol. Não sei se vão buscar um argentino também. Ricardo, portanto, numa altura em que a equipa do Sporting de Tomar consegue estabilizar, consegue ficar ali numa situação nunca tranquila, porque, como frisámos no início, foi um campeonato muito acima das expectativas para equipas que não estávamos à espera, sobretudo, por exemplo, o Candelária. O Candelária é uma equipa com jogadores bastante jovens, Sejonense, Juventude Pacense, o Valongo, que obviamente todos os anos leva uma sangria de plantel, também teve muitas dificuldades, mas depois começa a ficar o foco em Igualada, na taça WSE. Como é que é sentir uma final? Não é a primeira, porque há alguns anos atrás também sentistes o pulsar de uma Final Four da Liga dos Campeões, mas numa situação também um pouco atípica. Nessa altura seria Igualada o foco principal para esta época. Como é que correu? Ficaste desiludido? Conta-nos um pouco dessa aventura Igualada. Ainda um bocadinho antes de Igualada, penso que há um jogo que, em termos de época, marca a nossa mudança de página, que é a forma como conseguimos chegar a Igualada, aqui no jogo em casa com o Voltregá. Um jogo espetacular. Permite-me interromper, Ricardo. Aliás, nós não viajámos a Voltregá, acompanhando em termos jornalísticos a primeira mão, mas foi uma surpresa enorme a equipa do Voltregá na segunda mão. O Sporting de Tomar foi realmente enorme, foi espetacular, um dos melhores jogos da equipa do Sporting de Tomar e, sem dúvida, realçaste isso mesmo, porque é aí que o Sporting de Tomar mostra também a qualidade, a capacidade, a ambição de ir até a Igualada. Sim, porque até essa altura também, independentemente das coisas não estarem a fluir como nós queríamos, também nos faltou sempre uma pontinha de sorte. E essa pontinha de sorte apareceu nesse jogo com o Voltregá, porque, se recordarem, acabamos em grande sofrimento. Acabámos ali os 4 à moda antiga dentro Sim, da área. É verdade, em grande sofrimento, e sentimos que aquela pontinha de sorte desse dia podia ser o sinal da mudança, e penso que o foi, realmente. Há uma equipa do Sporting Tomar antes do jogo com o Voltregá em casa, e há uma equipa do Sporting Tomar depois do Voltregá, e o Voltregá apresentava-se na mesma condição que nós, muito abaixo na tabela, mas penso que eles nesta altura estão mesmo a disputar os lugares de descida, mas com uma equipa com jogadores muito experimentados e de qualidade. E tu, que foste diretamente também lá a Voltregá, à Catalunha, houve uma diferença muito grande também no Voltregá em Espanha e Voltregá em Tomar? Sim, eu acho que nós perdemos o jogo em Voltregá por incompetência, porque tivemos o jogo controladíssimo. Sempre com 2 golos de vantagem. Controladíssimo. Vi um Voltregá muito mais forte em Tomar, com mais qualidade, e que tornou realmente o jogo extremamente difícil, e acabou de forma épica esse jogo no prolongamento. Portanto, para mim aí é a mudança. Obviamente que depois tivemos que alimentar o nosso sonho de ganhar uma competição europeia. Na altura não se saberia ainda onde podia ser. Ou seja, a Câmara de Tomar e o Sporting de Tomar tudo fizeram para que essa final fosse aqui disputada. Sim, não há dúvida. O que é que falhou? Ou onde é que foi mais forte a candidatura do Igualada? Eu não tenho acesso a essa candidatura, mas penso que somaram valores mais altos, quer diretos, quer indiretos, à nossa. Olhando para trás, penso que havia uma clara intenção, até porque a Champions era jogada em Portugal. Já tinhas salientado parece-me que isso já estava mais ou menos pré-definido. Foi a conclusão que eu retirei. Posso estar a ser injusto, mas pronto, lá fomos para a Igualada. Tínhamos uma equipa para frente portuguesa que tinha acabado de perder 7-1 em Tomar. O primeiro jogo fomos claramente superiores ao Houve alguma sorte também Ribadavia. no sorteio, podemos dizer, Ricardo?
Tendo em conta esse fator, a equipa do Sporting de Tomar iria muito mais motivada pela goleada que tinha infligido ao Ribadava há poucos dias atrás. Sim, não é? a sorte é como tudo. Muitas vezes eu reconheço que, teoricamente, o quadro que estava do outro lado tinha equipas teoricamente mais fortes, como o Sporting, que acabou por não chegar lá, como o Caldas. Não era o Caldas, era o tinha o Leida, tinha o Igualada. Muito mais equilíbrio no outro sim, grupo, não é? reconheço que sim, mas tivemos que passar, por exemplo, por cima de um Passense que estava Em num altas, período de altas nessa altura, portanto... Que atinge a própria final na Taça de Portugal também, não é? Precisamente, portanto, foi uma época muito boa do Passense, e penso que temos que dar mérito acima de tudo àquilo que fizemos. Obviamente, chegando à final, as finais são para se ganhar. O Igualada tem uma equipa muito organizada, muito forte fisicamente. Muito jogam à espanhola, muito pouco forte na fisicamente. expectativa, dão muitas vezes a bola ao adversário, portanto é uma equipa cínica, podemos dizer. E sim, aborda o jogo de forma diferente. Podemos dizer que teve mais posse de bola, mas a equipa do Igualada e aquele ambiente é impressionante, não é, Ricardo? Sim, foi um pavilhão cheio, 1500 pessoas, grande ambiente. Já no dia anterior tinha sido um grande ambiente entre o derby e Igualada-Leida, porque são muito próximos. E nós fomos... O que é que falhou nessa final? O que falhou foi um jogador escorregar e entregarmos um golo num azar, num infortúnio que pode acontecer, e que o Igualada se agarrou ao golo e defendeu a sua baliza com unhas e dentes. Portanto, o guarda-redes fez uma excelente exibição. Nós não conseguimos pôr alguma superioridade em alguns momentos do jogo, não conseguimos traduzir em golos, e depois acabamos por, já perto do fim, levar o 2-0. Começámos o jogo com muita dificuldade em termos físicos, tínhamos alguns... Falou-se também naquilo que foi o tempo de descanso que mediou a meia-final e a final, mas também, temos de dizer agora um pouco mais a frio, já se sabia que iria ser assim, não é? Não há dúvida, não concordo de todo. Mas as regras estavam definidas, certo, não é? Mas os atletas não merecem isto. Sim. Portanto, tem que se respeitar os períodos de recuperação dos atletas. Houve uma mudança ainda por cima da hora de sábado para domingo, que ainda tirou mais uma hora de recuperação. Tinha jogadores... Vocês não são escutados pela organização que comanda o Hockey em Patins para estes pequenos pormenores, que muitas vezes quem está a organizar nem se apercebe daquilo que é, e falaste há pouco do sacrifício que os atletas fazem dentro do ringue, não é? Sim, no hockey é uma prática, não é igual para todos. Não temos grande voto na matéria, muito sinceramente. Ninguém nos pergunta por opiniões sobre... Acho que tinha todo o sentido de jogar numa sexta ao final do dia e depois uma final no domingo. Mas uma sexta no final do dia, no sábado à noite que é sempre também... Ok, é uma modalidade muito particular, é uma modalidade... Falando um pouco precisa de investimento, Ricardo, e já há algumas semanas atrás também questionámos o Nuno Lopes sobre isso, e nós vemos as modalidades de pavilhão, e estivemos juntos a semana passada em Ferreira de Zezer a assistir ao jogo com o Sporting Clube de Portugal. O que é preciso para que de uma vez por todas o hóquei deixe de ser este patinho feio em termos de modalidade de pavilhão? Logo, quando há jogos, como também observámos na Liga dos Campeões com o VAR, porque é que o VAR não é, de uma vez por todas, uma das ferramentas no campeonato? O que é que falta? Que papel têm os clubes também para fazer mais pressão pela organização das competições? O que é que falta para o hóquei deixar de ser Portugal, Espanha, França, Itália e Argentina?
Bem, a questão dos sistemas de revisão vídeo, acima de tudo, penso que tem a ver com investimento. Portanto, o hóquei patins é uma modalidade que é pobre. A federação é pobre. Não atrai investimento, ainda que seja uma modalidade que historicamente e culturalmente marcou o nosso país desde o início dos anos 50. Mas na verdade não tem impacto na nossa sociedade como teve há 30 ou 40 anos atrás. Fomos perdendo para outras. E os sistemas, as tecnologias, penso que têm acima de tudo a ver com investimento. Se será fácil para Sportings, Benfica e Portos, Oliveirenses, quiçá Barcelos fazerem esse investimento, as outras equipas da primeira divisão vivem num paradigma completamente diferente. São equipas que lutam todos os dias para poder estar na primeira divisão, vivem com orçamentos muito limitados, e estar a pedir aos clubes mais investimentos até acaba por ser desonesto pela própria federação. E penso que aí a federação também não está a conseguir dar o clique, atrair investimento para que isso possa ser possível. E os clubes não podem ser sempre os pagadores. Portanto, os clubes também têm que ganhar, de certa forma, com o investimento que se deveria fazer na modalidade, nas federações. Eu penso que parte por aí. Diz-me uma coisa, Ricardo, em termos também das transmissões televisivas, o sinal aberto, como acontecia antigamente, não era importante voltar também para dar um novo fogo ao hóquei em patins? Tendo atenção, peço desculpa, Ricardo, que os jogos são transmitidos sempre, toda a gente sabe, mas obviamente nem todos têm a capacidade, a ferramenta para aceder às novas tecnologias. Ou seja, canal aberto, aquele povo do interior, aquele povo da província. O hóquei patins é uma modalidade também que está nesta altura num nicho, num público mais restrito, também um pouco por isso. Não seria importante haver uma negociação para os jogos serem transmitidos em canal aberto? Eu penso que era um passo extremamente importante, porque o hóquei patins, ao ter visibilidade em canais abertos, para além disso, trazia atrás de si outro investimento, investimento em publicidades que podia ser distribuído de certa forma também pelos clubes, e todos ganhávamos com isso. Portanto, eu penso que era um caminho... Mas, por exemplo, o Sporting de Tomar, tu és o presidente do Sporting de Tomar, tu poderias, por exemplo, chegar à Federação e dar essa opinião, dizer porque é que não se tenta que isso aconteça? Sim, eu tenho... Não sei se já o fizeste, obviamente. Tenho com certeza essa possibilidade, e é um assunto que se vai falando muitas vezes no seio do hóquei patins e de quem gosta do hóquei patins. O problema aqui é vender o produto. Portanto, nós temos que saber vender o produto, como os clubes têm que saber vender o produto, as federações têm que saber vender o produto, as associações têm que saber vender o produto. Tem que se unir cada vez mais a modalidade, não é? Mas parece que estamos longe disso e que não o estamos a conseguir fazer. Por exemplo, só para terem uma ideia, nós temos uma publicidade estática no pavilhão com alguma dimensão do campeonato de placar, e aquilo a nós dá-nos um retorno tão pequeno. Os próprios jogos no placar irrisório, o valor. É irrisório. Mas mesmo aquele espaço de publicidade que nós temos que ceder por regulamento para os jogos, devia-nos ter um retorno com alguma substância, porque estamos a utilizar uma zona nobre do pavilhão, frontal, grande dimensão, 12 metros, quer dizer, aquilo traduzido em publicidade para o clube, perdemos dinheiro, ao fim e ao cabo,
para termos Só ali para termos aquela uma noção, publicidade. o Sporting Tomar ganhou a Taça de Portugal. Qual é em termos de monetários, algum valor que é atribuído pela Federação? Ou é Zero. apenas o troféu? Apenas o troféu. Se o Sporting de Tomar fosse vencedor na Taça WSE, Igual, zero. troféu, portanto não há nenhum valor, não há nenhum subsídio atribuído pelas federações. Não, e as despesas são todas dos clubes. A Europa é uma coisa caríssima, é um investimento sem retorno, porque nós pagamos viagens, pagamos alimentação, pagamos hotéis, em casa pagamos taxas de organização, pagamos estadia dos árbitros, pagamos alimentação dos árbitros. Portanto, o estar na Europa é um investimento. Estamos pelo hóquei, estamos pelo desporto, mas isto depois traduzido em retorno é zero. Portanto, é investimento. Acima de tudo é investimento. E ao fim e ao cabo a dignidade também do clube, não é? A capacidade do clube de se mostrar e aliás o hóquei português ficou ali bem representado em Espanha, né? E os jogadores e os clubes, claro, acima de tudo até os jogadores têm gosto em jogar. Para eles dizermos que não podemos ir à Europa porque não temos orçamento para, é defraudar as expectativas dos jogadores que também se querem mostrar na Europa, obviamente. E nós também, enquanto clube. E nós também, enquanto clube, obviamente. Arbitragem. Há pouco falámos também, uma modalidade pobre, como salientaste, os árbitros do hóquei patins também não deverão ter um retorno muito grande em termos daquilo que é o subsídio atribuído. O que é que falta também para a arbitragem, que, como nós temos dito muitas vezes, o melhor campeonato do mundo deveria ter os melhores árbitros do mundo. O que é que falta também para que isso aconteça? Bem, a arbitragem é um tema que eu não valorizo muito, nem gosto muito de falar. Obviamente entendo que no contexto atual os árbitros se calhar são mal remunerados, não tenho a certeza de quanto eles ganham, mas não se devem sentir muito compensados em termos de vencimentos, quase de certeza absoluta. O jogo de hóquei é um jogo extremamente difícil de arbitrar, pela velocidade, pelos contactos, é extremamente difícil só análise ao segundo, não é? É muito complicado. E depois há árbitros que têm um critério, há árbitros que têm outro na mesma ação, nós já os conhecemos, há árbitros que cedem à pressão dos grandes, dos ringues com mais gente, é a nossa realidade, quer dizer, nunca me... sei que umas vezes vou ser prejudicado, sei que outras vezes há os dois lados da moeda, posso ser beneficiado. Estou sempre muito mais centrado naquilo que nós precisamos do que propriamente nos árbitros, porque os árbitros nós não controlamos. Nós temos que nos agarrar sempre àquilo que controlamos, aos aspectos do jogo, à parte emocional dos jogadores. Por exemplo, ainda ontem damos a volta para 2-2, temos um lance caricato, um lance que é definido acima de tudo por critério. Estamos a falar do lance do Gonçalo Neto. Do Gonçalo Neto. O Neto já tinha uma advertência, que a viu no banco, muita gente não percebe porque é que o Neto leva azul, portanto ele já estava advertido numa situação de banco. Emocionalmente isto é um erro. Nós não podemos sofrer advertências, muito menos em jogadores que estão no banco. Num lance igual a outros que se passaram no jogo, com mergulhos e quedas muito mais intencionais, na tentativa de enganar o árbitro, nós somos advertidos naquele lance, foi o único do jogo onde foi marcada uma simulação, e pela segunda advertência vemos um azul. E agora pergunto onde estão os critérios. Nós vimos uma equipa do Benfica sempre em cima do árbitro a falar, desde os bancos aos jogadores dentro de campo. Eu acho que o diálogo é uma coisa importante, mas aquilo é tudo menos diálogo. Ora falo eu, ora falas tu, ora falo eu. Houve um lance que eu vi 4 jogadores diferentes do Benfica e refilar com o árbitro. Portanto, onde é que está a advertência?
Onde é que se para aliás, este tipo de falando nisso, recuando um pouco ao sábado passado, mas no primeiro jogo em Lisboa, há um lance que define isso que estás a dizer, aquele lance com o Nilo Roca, que o árbitro Teófilo era para mostrar o cartão azul e vem do outro lado o outro árbitro dizer para ter calma, aguentar um bocadinho, e isso ficou por aí. Portanto, nota-se também que há sempre aquela tendência para proteger aqueles que são os favoritos. Não, estão as pressões, portanto, isso é um lance que não pode acontecer, porque fica aos olhos de toda a gente. Claro. Há um dos árbitros que entende que o jogador tem que levar um cartão azul, porque certamente se dirigiu ao árbitro com palavras com muito acima daquilo claro. que a regra e que o desporto em particular permite, não é? Mas depois o cartão volta ao bolso e não se passou nada. Quer dizer, estes pequenos pormenores nós vemos e deixam-nos tristes, não é? Porque claro. Parece que a verdade não vem ao de cima. Entendo. E aí era o tal VAR, era importante também. Embora ali tivesse sido mais um lance por palavras, não tanto em termos do jogo corrido. Sim, e não se ia ouvir certamente. Claro. Mas já vimos o SRV funcionar esta época e as pessoas sentadas a ver uma coisa e um árbitro ver uma coisa completamente diferente. Claro. Quer dizer, então, mas se o SRV vem para pôr verdade e afinal não apoia, se calhar também não precisamos do SRV. Portanto, isto é preciso um bocadinho mais profissionalismo, mais competência, porque este tipo de coisas não podem acontecer. Uma pessoa, todos os adeptos do hóquei estarem a ver um lance e fazem o seu juízo, e só a dupla de árbitros é que não consegue fazer o mesmo juízo. De outra forma, coisa não está bem. Olha, Ricardo, esta época findou, acabas também tranquilo, acabas com a consciência que tudo foi feito e o trabalho acabou por ser bem realizado. Agora vamos falar um pouco daquilo que é a próxima época. Vem o JP, vem o Julian e regressa o Capitão Ivo. As saídas do Guilherme, do Lucas e do Gonçalo Neto. Perspectivas para o ano que vem, expectativas altas, nem tanto, mas para já um plantel que a priori será equilibrado e com um Sporting de Tomar a querer novamente tirar as garras para fora e fazer uma boa classificação. Qual é a tua expectativa como Presidente do Sporting de Tomar para a época 2025-2026? A minha expectativa é a mesma dos anos anteriores, portanto é continuarmos a solidificar os nossos resultados nos 8 primeiros classificados do campeonato. Tudo o que vier por acréscimo, obviamente que será bom, e depois percebermos, porque hoje ainda não sabemos o que é que pode ser a Europa, com a classificação do 8º lugar no enquadramento do ano passado, mete-nos diretamente na WS, onde somos vice-campeões europeus. Vamos também disputar a Taça Continental, que é... só uma pequena questão, peço desculpa, Ricardo, que poderá ser em Tomar. Poderá ser, se obedecer a um caderno de encargos, como foi o Final Four. Qual é a data que está agendada? A WS ainda não comunicou, mas daquilo que se vai sabendo, pode ser no último fim de semana de outubro, que apanha ali o 25 de outubro, pensa-se que poderá ser por aí, porque os inícios da época são muito carregados em termos de jogos. A Elite Cup está apontada de 25 a 27 de setembro, a Supertaça de Portugal, entre o vencedor da taça e o campeão nacional, vai ter lugar no dia 11, sábado, 11 de outubro, e o campeonato começa a 12. Portanto, essas duas equipas vão ter que jogar logo na quarta seguinte. Por meio há um Mundial de Clubes, que substitui a taça intercontinental antiga, e aquilo que penso é que lá para a terceira jornada nós vamos ter que parar o campeonato para jogar essa taça continental, que já sabemos o adversário, obviamente. Portanto, também estamos empenhados
em continuar a fazer história, porque ao fim e ao cabo, se ganharmos uma Taça de Portugal em 23, também não deixa de ser verdade que somos vice-campeões europeus da segunda prova mais importante da World Skate, e muitas vezes fica a sensação que as pessoas pensam que isto é fácil. Claro. Portanto, mas isto dá mesmo muito, uma exigência muito dá grande, muito trabalho, muitas horas de dedicação, muitas horas Voltando de empenho. à próxima época, define o Julián, que há alguns anos atrás, em tempos de pandemia, já teve para viajar da Argentina para Portugal. Obviamente que será uma boa aquisição, portanto, mais um jogador argentino, será o segundo argentino ao serviço do Sporting Clube de Tomar. O JP é um jovem que passou também pela formação do Sporting de Tomar. O capitão não vale a pena, porque toda a gente conhece. Define as características do JP e também do Julián. Então, o Julián era um jogador que nós já apreciávamos há 5 épocas atrás. Número 1, é um esquerdo, é um esquerdino. É um jogador já feito, é um homem já feito, com 30 anos de idade. Que vem do Bassano, juntamente com o Ivo, não é? Portanto, obviamente que o Ivo também foi importante aqui enquanto ponto para percebermos se... Fazer a ponte da ligação, não é? Fazer a ponte. Okay. Portanto, é um indivíduo acima da média enquanto pessoa. Tem características que nos pode dar alguma coisa. É um jogador que gosta de levar o jogo para trás da baliza, é um jogador que faz golos, não é um matador, mas é um jogador que faz golos, e foi importante esta época para o Bassano, mas acima de tudo é uma pessoa de trabalho que quer vir para o campeonato português, e que tem uma ligação forte com o Ivo em Itália. E acredita sobretudo no projeto do Sporting. Acredita no projeto. O JP é um jovem que foi formado no Sporting de Tomar, passou também pela seleção nas camadas jovens. Irreverência, a característica do JP. O João Pedro é um jogador, primeiro, é aqui da zona, quando muitas vezes falou... Ele é do entroncamento, não é? Ele é do entroncamento. Quando muitas vezes falou, será um Martim Costa a vir para Tomar, será um Viti, será... olhámos para isto de outra forma. Um jogador de referência aqui na zona, e depois um jogador jovem que tenha vontade de trabalhar e evoluir. Eu penso que ele pode ser uma agradável surpresa. É um jogador internacional, tem qualidade, é um jogador que nunca jogou uma primeira divisão. Enquadrado neste naipe de jogadores, vai ter as suas dificuldades, obviamente, claro, como todos têm. Mas tudo para evoluir, ao fim e ao cabo. E é uma aposta a médio prazo, porque nos interessa colher os melhores aqui à volta e vemos nele qualidade para poder se ingrar no Sporting Clube de Tomar. Ricardo, a nível desportivo muitas vezes fala também nos ciclos, daquilo que são os ciclos dos treinadores. O Nuno Lopes já vai com muitos anos à frente do Sporting Clube de Tomar. Falou-se esta semana que poderia eventualmente o Floco do Porto ter em olho, perdoe-me a expressão, o técnico do Sporting Clube de Tomar. Há alguma verdade? E se porventura, e obviamente que haverá sempre um plano B, se porventura o Nuno Lopes tiver uma chamada de um clube dito grande e recusável, o Sporting Clube de Tomar tem já também preparado algum plano B? Como já teve, não é? Claro. Como já teve. Realmente o Nuno Lopes deve ser um caso ímpar no hóquei português. Portanto, ele tem seguramente umas 15 épocas em Tomar, até aos dias de hoje. A verdade é que há uma ligação muito forte entre ele e Tomar. A equipa revê-se no trabalho dele e continua a pensar que ele é pedra fundamental. Há um cordão umbilical entre toda a estrutura e os próprios jogadores, não é? Nomeadamente os jogadores. Sim. Portanto, o Ivo, quando disse que vinha para Tomar, quando chegámos a acordo, uma exigência, é o Lopes, o treinador, é o Lopes. Portanto, há aqui uma simbiose perfeita. Certamente, não é? O trabalho e a forma de liderar é uma forma que os jogadores se identificam. Obviamente que isto vai ter que ter um fim, outra vez, mais dia, menos dia, não há dúvida nenhuma. Mas enquanto estamos bem, a equipa que ganha não se mexe. A questão
que se veio a falar. Bem, eu também vi a notícia sem saber de nada, portanto tive o cuidado. Para já é uma notícia que é especulativa claro. e do ponto de vista da concretização, é se sair o treinador do Porto, pode o Nuno Lopes... Há muitos seis ali no meio, não é? Eu falei com o Nuno pela relação que tenho e perguntei se aquilo tinha ali alguma verdade, ele garantiu-me e tenho que acreditar porque ele sempre foi franco e se tem qualidades é de ser uma pessoa verdadeira que nunca ninguém tinha falado. Também em off conseguimos apurar ontem que da parte do Floco do Porto também nada tinha saído nesse sentido, não é? O Nuno tem um contrato assinado por mais uma época com o Sporting Tomar. Portanto, sair do Tomar envolverá sempre a direção do Sporting Tomar. Temos um contrato firmado. Nós não queremos que o Nuno saia, mas obviamente como o Nuno e como outros, quer seja para o Porto, para o Benfica, para o Sporting, também compreendemos há uma ambição, são obviamente, patamares e nada podemos fazer, mas neste momento temos um contrato assinado para 25, 26, esse é que é válido, foi a primeira pessoa a comprometer-se com o clube e foi com ele que formámos este plantel. Portanto, o ano passado também havia a história oliveirense, vamos pensar que é mais uma história que está aqui a ser especulativa e também, que o Nuno vai ser treinador do Sporting Tomar, sendo que, obviamente, o clube continuará sempre com Nuno ou sem Nuno, com Pedro Martins ou sem Pedro Martins, como saiu o Ivo e o clube continuou. Portanto, o clube é muito mais do que os treinadores e os jogadores. Faz parte do plantel. Eu de vez em quando, e quando estamos a fazer o nosso trabalho, como tu sabes, um próprio Filipe Almeida, um António Marante que apareceu ali da sombra do Francisco Peludo, jogadores com caráter, com carisma, com uma forma de estar, também te enchem de orgulho. Eu falo, por exemplo, do António Marante, do Filipe Almeida, do Pedro Martins, jogadores de Tomar, obviamente. O Guilherme Silva vai deixar saudades pela sua forma de estar, pela sua ambição, pelo seu querer, pela sua garra, pela sua determinação, um jogador também diferente, um jogador que não sendo Tomar vai deixar saudades. O próprio, vamos falar um pouco daquilo que é o plantel desta época, o próprio Gonçalo, que este ano as coisas não terão corrido tão bem, o Lucas, que teve aqui também uma porta aberta para se ingrar, como acontece hoje, e a sua transferência para a Itália, te vão deixando orgulhoso também. Sobretudo também tendem atenção agora ao Lucas, sendo o melhor marcador no Europeu de Sub-23, campeão europeu. Deixa também um presidente do Sporting de Tomar orgulhoso daquilo que é o plantel que está ao teu dispor? Obviamente que sim. Primeiro que tudo, e como todos os tomarenses, temos que ter muito orgulho. Eu peço desculpa porque não falei do Zé Silva, que é também um extraordinário jogador, extraordinário homem. Ainda ontem o próprio Remy. Eu peço desculpa não ter dito todos os elementos que acompanham o plantel, mas sobretudo estava a dar algum ênfase àqueles que vão sair e vão deixar saudades. Sim, primeiro é sempre um orgulho para Tomar ter uma equipa como a nossa, estruturada com jogadores da formação, do ex-Valdim Pais, do Sporting Clube Tomar, que nós tivemos a capacidade de juntar e unir e desenvolver este projeto com eles. O Guilherme é um dos nossos, teve 2 vidas em Tomar. Custa vê-lo sair porque praticamente é um da casa, mas compreendemos perfeitamente a sua decisão. O Lucas veio para Tomar ainda de fraldas, quase sub-17 na altura, em plena pandemia. O Lucas é um jogador e é uma pessoa que tem uma personalidade... É um fora da caixa, em todos os sentidos. Uma personalidade
Sui generis, pronto, é um miúdo que mostra uma humildade muito grande, é um miúdo que tem o coração ao pé da boca e tem que começar a saber gerir as suas emoções, porque quando ele conseguir gerir as suas emoções, ele vai dar muito mais, porque não há muitos jogadores com as características dele e ele continua a ser um jogador muito acima da média em termos individuais. O Neto fez aqui 2 épocas, dizer que esperávamos mais, se calhar esperávamos, mas resolveu-nos alguns jogos também, só temos que agradecer a estadia cá dele. Acabam por os jogadores que saírem porque querem mudar de clube, aliás, como é a panagem do Sporting. Entraram na Porta Grande e saem também na Porta Grande, não é? E saem porque querem sair, porque querem outras coisas para eles. É gente fantástica, gente de trabalho diário e só com muita dedicação e muito trabalho é que se consegue chegar a estes resultados. A segunda volta, voltando outra vez atrás, ela é conseguida com muito mais, com quase o dobro dos pontos, ou mesmo o dobro, porque acabamos com, ou quase o dobro, acabamos com 31 pontos. Se não me engano, agora também não tenho a confirmação. Tínhamos 11, uma primeira volta muito complicada, com muita vitória fora, portanto tem que ser gente de caráter para conseguir dar a volta a isto, mas os grupos é isto. Este ano vamos mexer mais um bocadinho do que é normal, porque o momento o exigiu, mas vamos palavra também para o João Sousa, sempre ali a bengala do Nuno Lopes. Sim, e o Luís Carrão também, um trabalho fantástico também. profissionalismo muito acima da média. Seccionistas, sempre prontos a ajudar, uma equipa fantástica que, obviamente, eu também tenho o privilégio de, muitas vezes, acompanhar. É um ambiente espetacular, é um ambiente no nosso contexto, treinar de manhã, ver gente sempre disponível, não é fácil, porque as pessoas não são pagas para aquilo que fazem. Somos uma estrutura amadora. Deixa-te, obviamente, orgulhoso sim. E realmente com um trabalho que te dá muita dignidade. E continuamos a concluir que vale a pena, que o sacrifício das pessoas continua a valer a pena. Rapidamente, Ricardo, falando agora só um pouquinho, alguns minutos da secção juvenil, como é que está nesta altura o Sporting de Tomar no seu trabalho na secção juvenil? O hockey de formação... Eu peço desculpa, rapidamente, Ricardo. Há pouco falámos naquilo que é a formação do Sporting de Tomar com gente de Tomar formada em Tomar. O que não tem acontecido nestes últimos anos, ou seja, os jogadores que estamos a falar já têm mais de 30 anos, tirando, obviamente, o Marante, não é? Sim. Portanto, falta uma nova fornada, era importante. Falta uma nova fornada e ela está lá. Ali na equipa de sub-13 e sub-15 há ali produto para agarrarmos. É preciso percebermos que temos que trabalhar de forma com qualidade, de forma muito séria, para podermos acompanhar estes objetivos, para que os jogadores também percebam. Para acompanharmos estes miúdos até aos séniores, porque estes um dia vão acabar, não é? Já vamos a falar num Ivo com 35, um Filipe com 34, o Pedro acabou de fazer 30 anos, ainda pode dar mais uns anos, o Marante tem uma carreira grande pela frente, mas é preciso aparecerem outros, é uma realidade. O hóquei, numa perspectiva transversal, está a passar um momento difícil, porque estamos a perder atletas, e o Sporting de Tomar não é, obviamente, exceção. A época do Covid veio reduzir o número de atletas, porque houve ali 2 anos em que não houve iniciação. Temos que acompanhar essencialmente esta fornada do sub-13, sub-15, que penso que nos pode trazer alguns está por aí também o futuro jogadores. Do Sporting Tomar. Sim, penso que sim, que está por aí o futuro do Sporting Tomar. Eles crescem depressa, daqui a 5 anos já são... Causa-te uma estranheza aí, rapidamente também, agora abordando um outro fator, por exemplo, na linha, Oeiras, Parede, Paço de Arcos, essas equipas que há uns bons anos atrás eram realmente o expoente máximo da formação, causa-te uma estranheza nesta altura esses emblemas não estarem tão bem apetrechados como há 20, 30 anos atrás?
Sim, o hóquei também está diferente, não sei se é uma questão de investimento, de sponsors. A verdade é que um Passo de Arcos, um Parede sobem, descem, o Eiras há muito tempo está longe da primeira divisão, o hóquei está muito mais no norte, há mais tecido empresarial no norte e isso pode explicar, de certa forma, jogar com orçamentos díspares. Nós estamos aqui no centro, um bocadinho isolados. Agora com o vizinho que volta novamente, agora o vizinho, vem agora ao vizinho e aproveito para saudar o regresso do Turquel, independentemente das rivalidades do centro que temos tido com o Turquel, ora o Turquel por uma cima, viagem ao Minho, ora o tomar agora mais forte nestes últimos anos. É de saudar porque é mais um clube da nossa zona centro e institucionalmente temos muito boas relações com o Turquel. Portanto, vamos ver o que é que vai dar o campeonato que vem. Ainda há mais uma equipa para apurar na zona sul-norte. Portanto, o Carvalhos também subiu na Zona Norte. Também já subiu, portanto, vamos ver a quem cai a sorte da terceira equipa a entrar na primeira divisão. Mas sim, o Sul está a ficar descaracterizado porque está assente no Sporting e no Benfica, que tem outro poder, mas acho que precisamos de mais equipas do Sul na primeira divisão. Temos saudades também desse tipo de equipas a militar no escalão principal. Só para terminar, a vaticínio para aquilo que poderá acontecer em termos de campeão nacional nesta época. Não é fácil. Eu penso que o Benfica partirá como favorito, até porque tem algo para provar, que ainda não conseguiu agarrar nem a Champions, nem a Final Four, nem a Taça de Portugal. Surpreende, de alguma forma, essa má prestação da equipa do Benfica. É uma constelação de estrelas, podemos dizer. Não é? Ainda que entenda que as equipas são equilibradas, Sporting, Benfica e Porto, entendo que o Benfica tem um investimento maior esta época e que realmente tem jogadores muito acima da média. Falharam 2 vezes, não podem falhar a terceira. O sentido de responsabilidade do Benfica deve estar elevadíssimo. Se isso vai cair para o lado positivo ou negativo, estará não sei. Nesta altura no fio da navalha, não é? Vejo o Benfica um bocadinho abaixo daquilo que já fez. Claro. Aliás, a equipa que é constituída pelas estrelas que tem, podemos dizer que se calhar a mais pequena estrela a brilhar é mesmo o Zé Miranda, não é? Sim, talvez esteja a ser um dos jogadores mais regulares da época. O fator casa numa final pode ser um fator importante, porque o Benfica jogará sempre o jogo decisivo em casa porque ganhou a época regular. Também nunca vi um Porto muito equilibrado ao longo da época. Vamos ver. Há muitos anos tem a mesma equipa, não estará na altura também de mudar um pouco aquela estrutura? Ou seja, nós vemos o Floco do Porto com aqueles jogadores há anos e anos, não é? Sim, o retorno do Helder, também mas é uma equipa que começa a ter os seus contras, não é? Também tem os seus problemas, é verdade. O Sporting vai para uma linha de renovação. O Sporting está numa linhagem diferente, não é? Vai para uma linha de renovação e os outros, mais cedo ou mais tarde, terão que o fazer também. Não é? Vão ter que o fazer também. Mas sim, eu considero que o Benfica é o principal candidato este ano a ganhar o Campeonato Nacional, até porque tem o fator de desempate em casa, mas tem que subir o seu nível de jogo. Não chega a isto que está a jogar neste momento. Ricardo, muito obrigado por aceiteres ao nosso convite para este trabalho para a Gala Desportiva Templária. Um grande abraço, parabéns por mais uma época espetacular, uma época que ao fim e ao cabo teve algumas oscilações, mas acabou da melhor forma, num excelente jogo ontem à noite com o Sport Lisboa Benfica. Boas férias e cá estaremos para acompanhar a época 2025-2026. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.